Olá, povo feliz, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao canal da Igreja Batista Mananciais. Você está dentro de um programa de devocional diária chamada Mananciais Todo Dia. E eu queria convidar você para estar comigo agora nesse projeto, mas antes eu queria pedir a você que não deixasse de dar o seu like, se você ainda não é inscrito em nosso canal, que você agora fizesse a sua inscrição e acionasse lá o sininho, que é a notificação, para sempre que você estiver, sempre que nós colocarmos algum conteúdo no nosso canal, você seja informado, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre o quarto milagre de Jesus, e esse milagre é um milagre muito interessante, e eu queria começar, antes de nós lermos o texto, eu queria perguntar para você o seguinte: você já viveu aquele momento em que parece que tudo está dando errado? Com certeza sim, né? Pois bem, o quarto milagre de Jesus foi realizado nesse mesmo cenário, um cenário em que as coisas estavam dando errada, e Jesus, ele chegou, interagiu e algo maravilhoso aconteceu. Nós vamos falar hoje sobre o quarto milagre de Jesus, que é conhecido como a primeira pesca maravilhosa. E o texto que nós vamos falar será o texto de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Nós vamos agora, nesse momento, fazer a leitura desse texto. Você me acompanha aqui. E aconteceu que, ao apertar a multidão, em ouvir a palavra, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia. Mas os pescadores, havendo desembarcado, estavam lavando as redes. Entrando um dos barcos, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da praia e, assentando-se, estava ensinando a multidão de cima do barco. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai um pouquinho mais para o lado e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, claro, nós lançaremos a rede. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe, quase que rompia as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fosse ajudá-lo. E foram e encheram também os seus barcos. Ambos ficaram repletos, ao ponto de quase virar. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, não sou digno, sou um pecador, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles e todos os seus companheiros, bem como Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, agora será pescadores de homens. Interessante que, quando nós olhamos para essa passagem, nós estamos vendo aqui um grande milagre de provisão. Eles tentaram fazer tudo o que eles sabiam. Eles eram exímios pescadores, homens profissionais no que eles costumavam a fazer. Mas nada deu certo. Nada deu certo. Não estavam nem prestando muita atenção na multidão que estava na praia. Até que alguém no barco fez um pedido inusitado. E esse alguém era Jesus. A gentileza de Jesus, todo o jeitinho dele, todo especial, chamou a atenção de Pedro. E a partir daquele momento começa uma linda história. A história de hoje, esse quarto milagre de Jesus, a primeira pesca maravilhosa, ela traz para a gente aqui uma grande lição. Qual a lição que ela traz para a gente hoje? Uma lição de obediência. Às vezes as coisas elas parecem que não estão dando certo e desanimamos, desistimos, mas quando nós confiamos em Deus, nós tentamos de novo, mas não tentamos apenas com as nossas capacidades humanas, não tentamos apenas com as nossas expertises, com a nossa capacidade de realizar ou as nossas habilidades de alguma forma adquirida, mas nós confiamos em Deus. Muitas pessoas, parece que quanto mais elas aprendem, mais elas dependem menos de Deus.
A gente vê muito isso quando nós começamos um trabalho novo. A gente ora, para quem é cristão, né? A gente ora, a gente faz jejum, a gente lê a Bíblia e depois, quando a gente acha que a gente já sabe tudo, que a gente já está expert no assunto, a gente deixa de orar, a gente leva a nossa vida cristã de forma relaxada. É muito comum quando uma pessoa passa por uma grande provação, está passando por muitas lutas, ela ora constantemente, ela lê a Bíblia todos os dias, mas depois, quando a vida está legal, ela esquece um pouquinho de Deus. Interessante que o texto que nós acabamos de ler fala sobre um grupo de pescadores que já tinham desistido. Eles passaram a noite inteira pescando e eles não pegaram nada. Eles chegaram até a praia e começaram a lavar as suas redes. Era muito comum do pescador fazer isso. E aí Jesus chega para ele depois que eles já estavam quase terminando ali seus preparativos para encerrar aquela noite frustrante de trabalho. Jesus manda ele voltar para o barco e voltar para o bar e jogar a rede de novo. Então, aquilo ali foi realmente assim, algo muito marcante. Pedro era um homem muito rude, um homem muito grosso, um homem que tinha pouco conhecimento. Ele era mais um naquela sociedade pobre que tinha uma vida difícil. Mas a partir do momento em que Pedro foi obediente e obedeceu, Pedro ele foi coadjuvante de um grande cenário, de um grande filme da história. Ele passou a ser o coadjuvante no milagre de Jesus. E a partir daquele dia, Jesus chamou ele e seus amigos para serem pescadores de homens. Aquele homem rude, aquele mais um no meio de uma sociedade tão pobre daquela região, passou a ser um homem reconhecido mundialmente. Se hoje nós lembramos e conhecemos a história de Pedro, é porque um dia ele obedeceu. Talvez você hoje tenha dificuldade em obedecer. Talvez hoje você tenha dificuldade de entender essa mensagem. Mas o quarto milagre hoje, o milagre da primeira pesca maravilhosa, o primeiro milagre de Jesus feito no mar, esse quarto milagre ele tem como uma palavra-chave obediência. Se nós olharmos os outros 3 milagres que Jesus realizou, o primeiro que foi transformando água em vinho, excelência. O segundo que nós também aprendemos e vimos, que é o milagre da cura do filho do oficial lá de Herodes, a gente pode observar nesse segundo milagre que houve ali uma ação, uma intervenção direta do Senhor à distância. O nosso Deus é o Deus que nos assiste até mesmo à distância. Se nós olharmos o terceiro milagre, nós vamos ver o milagre de um paralítico que ficava à beira de um poço chamado Betesda, em Jerusalém, vivendo de esmola. Esse milagre mostra para a gente que o nosso Deus é o Deus que, aquele que reconhece, que pede ajuda, ele está pronto a ajudar. É o Deus ajudador. E hoje, o quarto milagre? O quarto milagre é formidável. Ele traz para a gente o sentido da vida, obedecer. Se nós obedecemos, nós somos pessoas bem-sucedidas. Se nós obedecemos, nós vamos viver as primícias da vida. E essas primícias, elas são dadas pelo próprio Senhor. É um pacote chamado na Bíblia de vida abundante. Quando nós estamos em vida de obediência, nós vivemos uma vida de prosperidade, que representa, no meu entendimento, a ausência das necessidades. Podemos passar por dificuldades, mas estaremos sendo sempre providos pelo Senhor, pela sua mão protetora, pela sua presença constante em nossas vidas. Fica aí essa mensagem. Muito obrigado por você ficar conosco nessa nossa quarta jornada do Mananciais Todo Dia. E amanhã tem mais. Amanhã nós vamos conhecer o quinto milagre de Jesus. E eu queria convidar você para estar conosco aqui nesse mesmo canal. Deus abençoe a você. Tchau.